Gramacho, na Baixada Fluminense, tem suas origens de 1767, quando o capitão português João Gramacho estabeleceu um engenho de açúcar na região, aproveitando o curso sinuoso do rio Sarapuí para escoar sua produção. A fazenda Gramacho foi se transformando ao longo do tempo. No século XX, surgiram os loteamentos de Vila Sarapuí, Vila Guaíra e Jardim Gramacho, criando a cidade como conhecemos hoje. O rio Sarapuí, que desaguava na Baía de Guanabara, passou por diversas mudanças ao longo dos séculos. No ano de 1930, o governo federal mudou o curso do rio para o Rio Iguaçu. Com o crescimento populacional e falta de políticas públicas, o Sarapuí se transformou num dos corpos d'água mais poluídos da Baixada Fluminense. O rio Sarapuí, que nasce na zona oeste do Rio de Janeiro e atravessa a Baixada Fluminense, é um dos principais cursos d'água da região, mas também um dos mais degradados. Sua situação atual é reflexo de anos de descaso e do crescimento urbano desordenado. Um estudo publicado por bolsistas do laboratório do IFRJ em 2013 revelou que os níveis de oxigênio dissolvido no rio variam entre 2,9 mg por litro e 0,8 mg por litro, índices alarmantemente baixos, indicando a abundância de matéria orgânica e poluentes presentes. Entre as principais fontes de contaminação estão o lançamento de esgoto doméstico, resíduos industriais e o descarte de lixo pela própria população. Essa situação é agravada pela ausência de políticas de saneamento eficazes e pela falta de educação ambiental. Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, em 2022, cerca de 91% da população de Duque de Caxias não possuía acesso a sistemas de coleta e tratamento de esgoto, o que faz com que efluentes sejam lançados diretamente nos corpos hídricos, agravando a poluição do rio Sarapuí. Esse cenário foi reforçado por um estudo realizado por formandos em engenharia da UFRJ em 2016, que avaliou a contribuição dos esgotos domésticos ao nível de oxigênio dissolvido, OD, no rio Sarapuí. O estudo demonstrou que, em muitos cenários, a concentração de OD era insuficiente para manter a qualidade mínima das águas, sugerindo que a implementação de estações de tratamento de esgoto, como a Estação de Tratamento de Efluentes Sarapuí, poderia ser uma solução viável. Paralelamente, iniciativas locais, como o desassoreamento de rios e valões, promovido pela Prefeitura de Duque de Caxias, têm tentado minimizar os danos causados pelas enchentes. Desde 2017, mais de 250 quilômetros de rios, canais e valões foram limpos, retirando-se toneladas de resíduos sólidos. No entanto, apesar desses esforços, o hábito de descartar lixo nas margens e leitos dos rios continua sendo um grande problema, impedindo uma melhora significativa na qualidade das águas. A poluição afeta o ecossistema aquático. Os riscos à saúde pública, como doenças de veiculação hídrica, e a vulnerabilidade da população local a eventos climáticos extremos, como enchentes, são algumas das consequências. Os estudos revelaram que o chumbo em concentrações acima do permitido expôs a fauna e os seres humanos a riscos graves de intoxicação. Algumas medidas emergem como essenciais para a recuperação do rio Sarapuí, apesar dos desafios. A implementação de políticas de saneamento básico e conscientização ambiental são prioritárias. Se coletar e tratar o esgoto corretamente, o rio vai melhorar e ficar mais limpo, com mais oxigênio dissolvido. O projeto Iguaçu ajuda as bacias do rio Iguaçu e Sarapuí a se recuperarem, com dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do governo federal. A situação do rio Sarapuí não é irreversível, embora seja crítica.
A combinação de políticas públicas, investimentos em saneamento e educação ambiental pode trazer um novo futuro para esse curso d'água e as comunidades que dependem dele. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui com a Rogéria Gomes. Ela trabalha comigo e mora aqui na Vila Sarapuí, na Rua Guaíra. A Vila Sarapuí acaba, assim como muitos bairros, tem muitos subbairros como a Vila Guaíra, que ela mora na Rua Guaíra, nesse subbairro que é a Vila Guaíra. E eu vou estar fazendo umas perguntas para ela sobre o Rio Sarapuí e o impacto diretamente e indiretamente na vida dela. A pergunta é: o que a Prefeitura vem fazendo para recuperar, cuidar e preservar o Rio Sarapuí? Nesse momento, nada. Já foi feito dragagem algumas vezes, mas de um bom tempo para cá não se é feito nada. Nada, né? Tá bom. Como a população pode ajudar para a despoluição do Rio Sarapuí? Não jogando lixo. Resíduos de móveis que não tem serventia e entre outras coisas que eles jogam no rio. Certo. Qual a importância do Rio Sarapuí para a Duque de Caxias? É onde que vai toda a parte de, eu posso dizer, de esgoto aqui do nosso bairro, vai tudo para lá. Então ele é muito importante, né, pra gente. Sim, Caxias não tem tratamento de esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Certo. Quais os impactos da poluição do Rio Sarapuí para a população do Gramacho arredores? No caso, você, como Na minha como rua, residente. devido ao Rio Sarapuí, alagamento. Então, principalmente as pessoas que moram em torno do rio perdem as coisas quando tem chuvas, porque volta pelo ralo, essa água suja, a podridão do rio, né? E minha rua fica alagada. Certo. A gente então encerra por aqui. Eu vou dar prosseguimento com o outro entrevistado, que foi o senhor Mário Sérgio, mas o mesmo não decidiu gravar o vídeo da entrevista. Dando prosseguimento às entrevistas, eu estou aqui com a Vitória Gomes, que é filha da Rogéria Gomes. Ela vive aqui há 27 anos. Ela sempre morou nessa casa, assim como sua mãe. Sim. E também é residente aqui da Vila Guaíra. Vitória, o que a Prefeitura vem fazendo para recuperar, cuidar e preservar o Rio Sarapuí? No momento, nada, mas já ocorreu limpezas, fizeram a dragagem, essas coisas, mas no momento não tem feito nada. Numa época muito distante? Tem bastante tempo. Certo. Como a população pode ajudar para a despoluição do Rio Sarapuí? Parando de jogar lixos, a gente tem a coleta de lixo aqui, mas mesmo assim a população joga resíduos de lixo no rio, móveis que não são mais usados jogam no rio, tudo é jogado no Rio Sarapuí. Certo. Para você, qual a importância do Rio Sarapuí para Duque de Caxias? A questão do esgoto, né? Porque até a gente paga na tarifa, na conta de água, a gente paga esgoto. E a gente não tem um esgoto decente aqui. Então acho que isso ajudaria. Sim, perfeito. Na sua opinião, quais os impactos da poluição do Rio Sarapuí para a população do Gramacho e arredores? O impacto em chuvas fortes, ocorre, alaga, né, as ruas aos redores e acaba, conforme não tem, né, a dragagem, o rio fica entupido e nisso acaba transbordando e alagando as ruas. Certo. Vocês sofrem muito com esse problema de alagamento aqui, onde você mora? Sim. Muitas ruas ao redor ficam alagadas. Qual foi a última vez que você se lembra que tem entrado água aqui? Acho que por últimas chuvas de verão que teve, né?
que foi que aí a esquina da minha casa fica bem cheia e começa a voltar muita água pelos bueiros. Então isso é reflexo do que está acontecendo no Rio Sarapuí. Perfeito. Então a gente acaba por aqui. Obrigado, Vitória. O aterro do Jardim Gramacho, muitas vezes considerado um aterro sanitário, foi o maior lixão da América Latina. Inaugurado em 1978, começou a receber resíduos perigosos e sem controle adequado para um aterro sanitário. Em 1996, Gramacho passou a operar como um aterro controlado, o que não atendia aos critérios de controle ambiental rigoroso exigidos para aterros sanitários. Com o tempo, Gramacho se tornou um símbolo da falta de lixo no Rio de Janeiro. A área deveria ter sido fechada em 2007, mas continuou funcionando até 2012. O fechamento, anunciado várias vezes entre 2007 e 2012, só ocorreu em 3 de junho de 2012. Este foi o último caminhão que despejou lixo no aterro de Gramacho. Por aqui, passavam mais de 9.000 toneladas de lixo por dia. Os resíduos se estendiam por esta área de quase 1,5 milhão de metros quadrados. O local ficou conhecido como o maior lixão da América Latina. Daqui, catadores de lixo por mais de 3 décadas retiraram o sustento da família. Hoje, tudo isto chegou ao fim. A Prefeitura do Rio, ela hoje aqui encerra o crime ambiental que ela cometia com a Baía de Guanabara e com o município vizinho, que é o município de Caxias. O lixo que era jogado aqui vai agora para uma central de tratamento de resíduos em Seropédica, na Zona Oeste. Gramacho recebeu milhares de catadores de materiais recicláveis que faziam parte da reciclagem. O lixão teve impacto significativo. A área acumula chorume, um líquido tóxico que poluiu o solo e as águas, incluindo o Rio Sarapuí e a Baía de Guanabara. Após o fechamento, lixões clandestinos surgiram nas comunidades, causando riscos à saúde pública, como doenças infecciosas e respiratórias. O fechamento do lixão trouxe desafios sociais, principalmente para os catadores que dependem da reciclagem para sobreviver. Apesar dos programas de capacitação e indenizações, a reintegração social dos trabalhadores ainda é um desafio, com muitos enfrentando dificuldades econômicas e sociais.